aí que a moça vai falar. Recording is on. Pronto. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos ver quais fundamentos são esses e sobre o que nós estamos edificados. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Comentarista, nosso irmão Douglas Batista. E nós estamos já não aqui, né? No passado a gente viu que Cristo é a nossa reconciliação com Deus, com o nosso irmão Sidney. Já estudamos sobre a condição do gentio sem Deus, libertos para uma nova vida em Cristo. Falamos um pouco sobre a iluminação espiritual do crente, eleição e predestinação, sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo e vimos o panorama geral das cartas, né? Retrocedendo. E hoje nós vamos ver quais são esses fundamentos, né? No qual nós estamos edificados, dos apóstolos e dos profetas. O textual da nossa lição está lá em Efésios, capítulo número 2, verso 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, hoje nós vamos estudar que esse fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele vem a ser que Jesus, ele é a principal pedra da esquina. Nós vamos ver que tipo de pedra é essa, para que ela servia nas construções antigas, para entendermos como Jesus se encaixa como a pedra da esquina, né? A principal pedra. A verdade prática é que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe, ela se encontra, para quem quer acompanhar aqui ou em outra versão da Bíblia, em Efésios, capítulo 2, versos 20 ao 22, e em Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27. E diz assim, vou ler aqui com vocês. Efésios, capítulo 2, versos 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí, entrando agora no Sermão da Montanha, né, em Mateus 7, verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, a gente vê aqui a leitura bíblica em classe, em Efésios 2, né? Primeiro, uma introdução a esse, de que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como vimos no textual, no qual Jesus é a pedra principal da esquina. E nós vamos entender hoje qual é esse edifício agora, qual era o edifício no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, do qual Efésios aqui Paulo vai se referir, no qual bem ajustado cresce para templo no Senhor, né? A gente vai estudar isso, qual é esse novo templo agora, no Novo Testamento, no qual é templo, né, morada do Senhor. E no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus, né? Referindo agora aos crentes que estão em Cristo, a unidade da igreja, o corpo de Cristo, né? Nós vamos estudando nessa lição que Cristo é o cabeça da igreja e nós, enquanto igreja, não como templo físico, mas espiritualmente somos o corpo de Cristo. E hoje vamos aprender que somos morada de Deus no Espírito.
E no Sermão da Montanha, vai falar algo a respeito do homem que edifica sua casa sobre a rocha, e vem os ventos, vem as intempéries, tempestade contra aquela casa, tenta abalar, mas não consegue, porque a casa está firmada na rocha. E essa rocha nós vamos aprender hoje que ela é o Senhor Jesus, é a palavra. Porém, aquele que ouve as palavras, ouve a pregação do evangelho, e não as guarda e não pratica, é como se fosse um homem que tinha edificado sua casa sobre a areia. Que aí agora, vindo as intempéries, vindo o vento, vindo a tempestade, essa casa vem a ruir e é grande a sua queda. O tópico 1 da lição, ele vai tratar acerca de um edifício espiritual. No início, para a gente entender acerca desse edifício espiritual, a gente tem que falar um pouco acerca do santuário judeu. Na lição passada, o nosso irmão Sidney ele já falou um pouco acerca desse templo judeu, de como era a organização, onde é que os gentios poderiam ficar, né, no caso aqui no pátio dos gentios, quem é que poderia adentrar aqui nesse segundo pátio, no caso as mulheres poderiam ficar aqui, as judias, né, e para adentrar lá no templo em si mesmo, só o sacerdote que poderia atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos, né, a gente já estudou isso. E esse templo, ele era tido como símbolo de exclusividade de Israel. Exclusividade de qual ponto? Que é que fala lá em 1 Reis, no capítulo 8, versos 10 ao 20. 16 ao 20. Diz assim: Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi, para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa. Porém, teu filho, que descender a ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E a gente vê aqui Salomão, né, dizendo algumas palavras acerca de Davi que tinha proposto em seu coração edificar, porém Deus não permitiu que Davi, né, edificasse esse templo, mas Salomão edificando esse templo como rei de Israel e trazendo essa exclusividade do povo israelita quanto ao povo de Deus, né, quanto à nação que Deus escolheu para se manifestar na terra e mostrar, se mostrar para as outras nações o cuidado, né, que ele tinha para aquele povo, para que através de Israel fosse revelada a sua glória. Então, trazia um exclusivismo, esse templo judeu ali, para o povo de Israel. E além desse exclusivismo, esse exclusivismo fazia com que houvesse uma separação entre o povo judeu e os gentios, como nós estudamos anteriormente, né? E essa separação era motivo de brigas, de distinção e dissensões, né, entre aquele povo, visto que os gentios não poderiam adentrar o templo, mas apenas ficar aqui posicionados no pátio, né, dos gentios. Em Efésios 2:4, o que é que está escrito lá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Efésios 2, versos 14, né, na verdade. O que é que diz? Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, houve uma separação, né, entre os gentios e os israelitas. E essa separação era motivo de dissensão, né, de briga, enfim. Esses povos, israelitas e judeus e gentios, a gente já estudou anteriormente que praticamente os gentios para os judeus era considerado como uma casta inferior, né? Não tinham o mesmo valor
a mesma comparação. E mesmo quando eram prosélitos, né, quando se convertiam ao judaísmo, mesmo assim, ainda eram tratados de forma inferior. Porém, Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, nós estudamos também na lição passada, que ele aboliu as leis cerimoniais, com isso também desfez a inimizade que havia aí agora entre os gentios e os israelitas. E como é que ele desfaz essa inimizade? Porque agora ele faz congregar todos esses povos agora, os cristãos, tanto judeus quanto gentios, em uma nova humanidade. E a essa nova humanidade é dado agora o nome de igreja, né? É o que nós conhecemos hoje por igreja, por corpo de Cristo. Está lá também no texto que nós lemos hoje, de Efésios, capítulo 2, versos 18 e 19. Aí, só confirmando, fazendo a releitura, o que é que diz? Porque por ele, ambos, aqui quando se refere a ambos, tanto judeus quanto gentios, os cristãos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então a gente veio agora, né, saindo da condição de separados de Israel, como nós estudamos em edições anteriores, para agora concidadãos dos céus, parte da família de Deus. E dessa maneira, agora no Novo Testamento, esse templo judaico, ele perde a sua relevância. E esse conceito também de santuário, esse novo conceito, agora como o cristão, sendo o templo e morada do Espírito Santo, é apresentado. Aí o santuário cristão, né? Na imagem aqui, a gente vê a frase, né? Vós sois templo do Espírito Santo. E é engraçado que Salomão, lá em 1 Reis, em relação a esse templo judeu, quando ele edifica o templo, ele já tinha esse conhecimento, ele já reconhece de que esse templo físico, feito por mãos de homens, não poderia conter Deus. Vamos ver o que está lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Deixa eu ver Salomão falando a respeito disso. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão reconhecendo aí esse templo que ele tinha edificado, que ele não poderia conter Deus, né? Que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. A edição aqui que eu estou usando, né, a Bíblia, é a Almeida Revista e Corrigida, viu? Quem quiser falar algo sobre alguma versão, que esteja algo diferente nos versículos, pode ficar à vontade. E agora, no Novo Testamento, tanto Estevão quanto Paulo vão reafirmar isso que Salomão já tinha dito anteriormente lá no Antigo Testamento. Reafirmar o quê? De que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Quer ver? Em Atos, capítulo 7, verso 48. Estevão, o que é que Estevão diz a respeito disso? Capítulo 7, verso 48. Estevão diz: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, como dizia o profeta. Aí uma coisa engraçada é que Paulo, como nós sabemos, ele estava lá, antes de aceitar Cristo, em pé, enquanto Estevão discursava, e depois é testemunha ocular do mártir, né? O primeiro mártir da Bíblia Sagrada. Aí no Novo Testamento, agora quando o Estevão é apedrejado, após dar aquele lindo discurso e ver os céus abertos, né? E ser recebido nos céus. E aí Paulo, agora já convertido, discursando lá na frente, em Atos, no capítulo 17, verso 24, vai repetir o que ele ouviu naquele dia de Estevão. E o que é que ele repete? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí a gente vê agora, né? Paulo, antes, não sendo convertido, não sendo cristão, é testemunho ocular do mártir de Estevão, houve aquela pregação de Estevão, depois é chamado por Cristo para ser apóstolo dos gentios,
e agora, lá na frente, a gente já vê Paulo lembrando do que Estevão disse naquele dia e repetindo essa palavra, né? Esse entendimento de que Deus não habita em tempo feito por mãos de homens. E se ele não... Jonathan, Sim, só uma coisa. Eu tô lhe ouvindo muito baixo. É só eu ou mais alguém? tá baixo? Como é que tá aí, pessoal? Eu tô ouvindo bem. Aqui pra mim, Tá bom? aqui Tá pra bem? mim tá tranquilo. Marcelo, tu tem como aumentar um pouco o som do teu celular, não? Tenta Já aumentar. aumentei no máximo. Se não conseguir ouvir, Jorge Marcelo, disse que tá bem pra ele também. Raquel disse que também tá bem. tenta Então deve sair ser da comigo. sala. Vamos lá, continua. Continua. Tenta sair e entrar novamente, Marcelo. Não, aí, Às vezes melhora isso. para ver se é alguma coisa. Saindo e entrando de novo? Pronto, vou Se fazer isso. você tiver com fone, aí você coloca um fone de ouvido. Se você não tiver com fone. Tá, vou sair aqui. Tá Valeu. bom? Valeu. Aí vamos continuar aí. Então a gente vem nessa linha de raciocínio de que o templo de Israel, né, Salomão já tinha essa ideia de que não poderia conter Deus, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, embora Deus se manifestasse ali no Santo dos Santos, como nós já conhecemos, né, e estivesse presente, simbolizado na Arca da Aliança, ele não é contido em tempo feito por mãos de homens. E Estevão, no Novo Testamento, e Paulo vão reafirmar esse pensamento do Antigo Testamento já mencionado por Salomão. E se Deus não habita, não permanece contido em tempos por mãos, onde é que ele habita agora? Onde é que ele está presente no Novo Testamento? E agora a gente vai entender, né? Peguei, ficou repetido aqui. E agora, nessa nova humanidade, a igreja, a qual nós vimos anteriormente, ela se torna o templo e morada do Espírito Santo, do Senhor, né? E os que pertencem a Cristo, no versículo 22 do capítulo 2, são comparados agora a um edifício em que Deus habita em espírito, né? A gente sabe que quando Cristo ascende aos céus, ele deixa a promessa de que enviaria o Consolador, e esse Consolador nós conhecemos que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita onde agora? Habita em nós, que somos templo e morada de Deus em espírito. Aí o verso 22, só fazendo a releitura, para frisar bem, diz: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Tá? Agora a gente vê onde é que Deus habita no Novo Testamento. Em nós, que somos templo e morada do Espírito Santo. Os crentes são um templo onde o Espírito de Deus habita. Aí, para confirmar isso aí agora, esse entendimento de que os crentes são templo e morada do Espírito Santo, o que é que está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 3,16, que é que Paulo vai falar. Quem puder me auxiliar aí, vai abrindo 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, para a gente ver também os crentes como pedras vivas, fazendo parte aí de um edifício espiritual. Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a gente entendendo aí, mais uma vez, Paulo reafirmando de que nós, os cristãos, somos agora o templo de Deus e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em nós. Aí o que é que está escrito lá em 1 Pedro 2,5? 1 Pedro 2,5. Pode... Também vocês... 1 Pedro 2,5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pronto, aí a gente tem esse entendimento agora, né? A NAA, na nova versão Almeida atualizada, né? Nova Almeida atualizada. De Sidney aí. E algo interessante a respeito desses pedras vivas, né? Ou pedras vivificadas, fazendo parte desse edifício espiritual. Eu achei interessante aqui e sobre sacrifício vivo.
que a Bíblia Pentecostal vem trazer aqui um comentário a respeito desse versículo. Acerca do sacerdócio santo, né? Fazendo parte como pedras vivas. No Antigo Testamento, o sacerdócio era restrito a uma minoria qualificada. Sua atividade distintiva era oferecer sacrifício a Deus em prol do seu povo e comunicar-se diretamente com Deus. Está lá em Êxodo 19:6 e no capítulo 28 também, versos 1 e 2. E 2 Crônicas 29-11. Agora, por meio de Jesus Cristo, todo crente é constituído sacerdote para o serviço de Deus. Esse sacerdócio de todos os crentes abrange o seguinte. Primeiro, todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo. Segundo, todos os crentes têm a obrigação de viver uma vida santa. Nós vamos ver a respeito disso também durante a lição. Terceiro, todos os crentes devem oferecer sacrifícios espirituais a Deus, inclusive viver em obediência a Deus, sem conformar-se com o mundo. Vamos ver a respeito disso também na lição. Servir com coração íntegro e mente disposta. Praticar boas ações, contribuir com nossas posses materiais e apresentar nossos corpos a Deus como instrumentos da justiça. E quarto, todos os crentes devem interceder e orar uns pelos outros e por todos. E quinto, todos os crentes devem proclamar a palavra e orar pelo sucesso dela. Então a gente vê agora aí como pedra viva, fazendo parte desse edifício, quais são essas obrigações do crente, né? O sacerdócio, ele é abolido, não existe mais agora na nova igreja, nessa nova nação constituída por Deus, mas nós, como pedras vivas, participantes agora desse edifício, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, temos a obrigação, né, de sermos obedientes à palavra e vivermos em santidade de uma forma que não venhamos nos conformar com esse mundo, mas viver de maneira diferente. E aí é interessante que a Bíblia Pentecostal vai listar vários afazeres, várias atribuições que nós temos agora enquanto sacerdócio, né? Sacerdócio de fazer boas obras, como nós fazemos boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos. Também temos a obrigação de orar pelos outros e também orar pelo bem da palavra e pelo sucesso dela, né? Para que ela venha alcançar mais vidas, para que o reino venha a ser propagado, que as pessoas venham entender o sacrifício de Cristo e assim permitir que o Espírito Santo tire a venda espiritual dos olhos delas para que elas venham enxergar a luz do Evangelho. Então, esse é o posicionamento agora, no Novo Testamento, do cristão enquanto santuário, né? Santuário, templo e morada de Deus. E quanto a essa pedra angular, o que é que seria essa pedra angular? Na arquitetura antiga, nas construções antigas, tinha uma pedra que era necessária no início da construção e para que tivesse uma função primordial ali. E essa pedra, ela é traduzida, a tradução quando se lê do que é que significava essa pedra, ela é considerada como a pedra mais importante ou a pedra principal. Daí vem a colocação de que Cristo é a pedra principal, né, rejeitada pelos edificadores. E uma coisa interessante é que essa pedra angular, ao ser colocada na esquina da construção, ao ser colocada ali no canto, né, da esquina, ela tinha a função de sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. E para ter uma noção da importância dessa pedra, do tamanho delas, em escavações atuais, acerca do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monolito. O monolito, para quem não sabe, é uma pedra única de 12 metros de comprimento. Aí reparem que essa pedra, ela tem que ter um esquadro certinho, porque ela vai compor o canto. Aí, para ilustrar qual a função desse esquadro, eu trouxe para vocês aqui um procedimento atual de engenharia civil acerca de a construção com alvenaria estrutural. Naquele tempo, as construções eram de alvenaria portante também, e quando se diz por alvenaria portante, se entende de que a própria parede,
as pedras, no caso, que constituíam, né, os tijolos ali, tinham a função de sustentar a carga das edificações, ou seja, não tinha ali uma coluna, um pilar com aço, com ferro, para ajudar na sustentação da estrutura. Mas as próprias paredes eram autoportantes, ou seja, ela sustentava o próprio peso, né, seu próprio peso, e ali o peso de toda a edificação, telhado, a laje, o que viesse a fazer. E na Jonathan, alvenaria, sim. Marcelo, escuta, dentro, já que você trabalha nessa área de construção, tudo, você, durante o seu curso, sua formação, tudo, em algum momento, eles usaram a Bíblia, alguma citação do que você está falando, assim, durante essas aulas? Alguma vez aconteceu isso? Não, para a Bíblia mesmo só na disciplina de ciência e religião, né, que a gente tem. Aí apresenta todos de uma maneira geral. Mas nas outras disciplinas seculares é só mesmo tratando mesmo de construções modernas. Dificilmente tocam de construções antigas, né? Isso aí mais o pessoal que vê arquitetura, que vão ver mais sobre isso. Uhum. Para entender Valeu. como eram os conceitos, né, de construção. Aí nessa construção moderna, mas também com a mesma função, porque na alvenaria estrutural é quando os próprios tijolos sustentam o peso da estrutura e se assemelha muito a essa construção autoportante, a execução da primeira fiada, ela tem uma importância fundamental. E aqui a gente vê esse primeiro tijolo aqui como se fosse essa pedra angular no alicerce, né? Ali. Não é reparem que não é a fundação, é a primeira fiada. Essa pedra de esquina estaria colocada, né? Então ela vai ter a função de dar amarração, como a gente vê aqui com as outras fiadas, ou seja, para que tudo permaneça unido, se tratando de Cristo, congregado nele, né? Os dois lados da parede, congregado nele. E algo muito importante, esse primeiro tijolo aqui da primeira fiada, ele tem que garantir que haja um esquadro perfeito para ambos os lados. Porque se esse esquadro não for perfeito, aí aqui a gente vai ver na sequência, né? O pedreiro aqui, no caso, aferindo a retidão desse tijolo, com o nível de bolha ou com o prumo e com a régua, de ambos os lados, né? Aqui desse lado, nesse passo aqui da imagem, e desse outro lado. Porque o correto assentamento desse tijolo, ele vai impactar e influenciar no restante da construção. Ou seja, se aqueles tijolos vão estar bem amarrados na primeira fiada, vai depender desse primeiro tijolo. Se a parede vai estar bem alinhada e esse bom alinhamento vai garantir que as cargas sejam distribuídas de maneira correta e concentradas ali na fundação, nós vamos entender que esses fundamentos hoje, né, dos apóstolos, dos profetas, as doutrinas deles, e essa pedra é apresentada agora como Cristo, no Novo Testamento. Olha que função importante. A pedra garante que os tijolos estejam o correto alinhamento, e esse correto alinhamento vai garantir o correto crescimento do edifício, e esse correto crescimento vai garantir que o edifício seja levantado, pavimento por pavimento, aí vai batendo, no caso da alvenaria estrutural, laje por laje, até concluir o pavimento, né? Então, a igreja, ou nós, enquanto cristãos, vamos sendo edificados em cima dessa pedra angular, e ela de suma importância que esteja reta, que esteja bem alinhada, bem aprumada, no caso é Cristo. Assim, vai garantindo que nós estejamos congregados, alinhados e afirmados nele, tendo um correto crescimento contínuo crescimento, até atingir a estatura de varão perfeito no edifício final, o edifício concluído, só na vinda do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A estatura de varão perfeito, o edifício agora todo terminado. Mas tudo depende, presta atenção, dessa pedra angular, desse tijolo que é o primeiro a ser colocado. Então, Cristo nos garante um prumo perfeito, nos garante um correto alinhamento, nos garante que estejamos unidos e firmados nele, né? Meu irmão, que bela explanação, viu? Alan até falou aqui que você é o professor certo para a aula de hoje. Que bela explanação. Que bom a gente ter esse tipo de compreensão
desse tipo de conhecimento tão bem clarificado, para que a gente possa entender a profundidade da beleza da argumentação bíblica nessa metáfora, né? Quanto mais a gente entende, né, o detalhe técnico da coisa, mais esclarece aos nossos olhos quão bela é a analogia que é feita, né? De quão perfeita é a analogia. Você vê como é linda a sabedoria do Senhor nisso daí, né? Amém. Glória a Deus. Não eram palavras jogadas ao vento ou história de carochinha, né? Então, sempre que vinha ali, vinha com a lição e com algo embasado que tem uma importância fundamental, né? Tanto para a compreensão do reino, mas também quanto à aplicação, né? A gente entende aí nessa explanação, que não era a pedra principal porque é a primeira pedra que coloca, e está lá colocada de qualquer jeito. Tem uma função, né? Tem uma função, e a função super importante, primordial, da qual dela depende toda a boa execução do restante do edifício, né? Que coisa interessante, né? Diante dessa explanação. E agora Cristo, como nós já entendemos anteriormente, é trazido como essa pedra principal. E lá no Antigo Testamento, aí já na parte B ou C do versículo, se não me engano, no Salmo de número 118, verso 22, aí a gente vai ter falando, né, que tinha uma profecia acerca de uma profecia messiânica que se referia, no caso, a Cristo, de que ele seria essa pedra principal, essa pedra angular, que seria rejeitada, porém, tornaria-se a cabeça da esquina, né? Ou seja, seria a principal para a execução agora, não do templo, enquanto os israelitas estavam aguardando, né? Não alguém que viria restaurar a ordem política e a supremacia de Israel, mas no novo templo agora, um novo templo que tem uma conotação espiritual, qual nós entendemos hoje que é a igreja, da qual nós fazemos parte, e essa pedra fundamental, essa pedra principal é o Senhor Jesus Cristo, né? E essa profecia se cumpre em Jesus. E ele mesmo reafirma isso ao dizer que ele é a cabeça da esquina, né? Lá em Marcos, capítulo 12, verso 10. E os apóstolos, eles continuam testificando que Cristo é a pedra principal. Vamos ver o que é que está escrito em Atos, capítulo 4, verso 11. Atos, capítulo 4, verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, a gente vê aí a pedra sendo recusada pelos edificadores para que se cumprisse a profecia messiânica, lá em Salmos 118, versos 22, e agora, se cumprindo em Cristo, essa profecia, Cristo colocado como essa pedra primordial para o bom desenvolvimento do reino, o bom crescimento da igreja. E, portanto, a pedra angular desse novo santuário, como nós aprendemos, é o próprio Cristo. E aí, remontando a lição bíblica em classe, fazendo alusão novamente a Mateus, no capítulo 7, Sermão da Montanha, quando Jesus traz essa conotação de conhecimento de que aqueles que estão firmados na rocha, que edificam sua casa sobre a rocha, que a rocha é ele, é essa pedra angular, quando vier a tempestade, vier os intempéries, ele terá garantido o alinhamento perfeito, terá garantido a união perfeita de todas as fiadas, e a nossa casa, o nosso templo, enquanto morada do Espírito Santo, permanecerá inabalável diante das adversidades. Porém, se não for edificado sobre essa rocha, sobre essa pedra angular, que é Cristo, será comparado como um homem que edifica a casa sobre a areia. Não vai ter sustentação alguma, não vai ter um alinhamento perfeito, e diante das intempéries e adversidades da vida, infelizmente, terá uma ruína, e grande será essa ruína, como nós lemos no texto bíblico. Que traz o exemplo, né, da casa firmada sobre a rocha, para trazer a ideia de segurança, né? E essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. E agora sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas. Quer comentar? Me permite aí acrescentar.
O interessante é que você leu lá em 1 Coríntios, né? Sim, sim. Em 1 Coríntios, quando fala lá, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? É interessante aqui que ele identificado o santuário de Deus ali, né? O edifício é identificado como santuário de Deus, né? E se a gente for ver um pouquinho mais para frente, em 6:19, aí você vai ver uma identificação não não coletiva, mas já individual, né? Não sabeis que o homem. Não, cadê? Não, aqui, cadê? Ao acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Aqui já ele já está falando da forma mais individualizada, né? E em Efésios capítulo 2:20, né, ele vai falar edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então você vê que são três formas de você entender. Quando você vê que ele fala que nós somos edifício de Deus enquanto comunidade cristã, nós somos também templo e morada do Espírito Santo enquanto individualidade, e nós somos também a igreja eleita, a igreja edificada sobre o fundamento que é Cristo, né, em primeira instância, e agora que você vai discorrer aí sobre os apóstolos e os profetas, né? Então você pode entender isso, né, nessas várias facetas, né, compreender essa analogia com o edifício, né? Enquanto comunidade de Cristo, quando ele fala da parte coletiva, né? Então a igreja de Cristo unida, ela é santuário do Senhor, né? E cada um na sua individualidade é sim também templo e morada do Espírito. E esse templo e morada do Espírito, ele é fundamentado, ele é sedimentado, construído sobre um fundamento, que é Cristo, né? Louvado seja Deus por isso. Amém. E nessa analogia, a gente viu no texto de 1 Pedro, né? 3:5, se não me falha a memória, que a gente viu anteriormente, que nesse coletivo, cada um individualmente, a gente sabe que um edifício ele é construído pedra por pedra, tijolo por tijolo. Individualmente, Pedro traz essa alusão de que nós somos pedras vivas, né? Ou seja, a gente não faz só parte do projeto de Deus, da igreja, como está ali colocado, porque tem que estar para que se construa essa unidade, essa coletividade da igreja, mas como pedras vivas. E ele vai listar agora, vai decorrer, e que nós vimos também o comentarista da Bíblia Pentecostal falando de quanto pedras vivas a gente tem uma função. A gente não está só estaticamente parado, né? Não está, nesse redundante, estaticamente parado. A gente não está de forma estática. Não estamos parados nesse edifício, né, nessa igreja, enquanto coletivos. Mas cada um tem a sua função primordial. E muito importante que estejamos edificados sobre o fundamento, sobre a rocha principal, a pedra de esquina, a pedra angular, que é Cristo, né? E nessa função, de enquanto pedras vivas, a gente viu a função, né, de orar uns pelos outros, orar pelo bem do evangelho, fazer boas obras. A gente tem uma função, né? Ou seja, não devemos ficar parados enquanto cristãos, né? A gente tem uma função nesse edifício. O fundamento dos apóstolos, né? O fundamento, apóstolos e profetas. Então a gente vai ver aqui qual o conceito de apóstolos. E o termo grego apóstolos mesmo, ele é usado e designa, traz a conotação de enviado ou mensageiro. Agora, enviado para fazer o quê? O mensageiro tá levando qual mensagem? Vai levar. E aí, o apostolado, ele é centralizado, a sua natureza, a sua missão, o seu desígnio do apostolado, é a missão deixada por Cristo, enquanto anunciar que ele é o Salvador do mundo. Aí, para compreender isso um pouco mais, acerca de onde está centralizado o apostolado e qual a missão deles,
Hebreus 3:1. O que é que diz em Hebreus 3:1? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aí vai mostrando Jesus Cristo tendo a sua natureza, né, primordial, de que os apóstolos estão centrados na missão de Cristo. Não tem uma missão nova para os apóstolos. Eles continuam seguindo o desígnio de quem? Do sumo sacerdote, do apóstolo principal, o apóstolo inicial, Jesus Cristo. 1 João 4,14. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, continuando aí, mostrando qual a natureza desse apostolado e qual a missão. Continuar a missão de Cristo, o Salvador do mundo, seguindo os desígnios desse sumo sacerdote, seguindo os ensinamentos de Cristo, aquilo que eles aprenderam, né, durante o ministério de Cristo, durante o tempo em que estiveram reunidos com Cristo, observando os milagres, observando seus ensinamentos, aprendendo com ele, para que assim tivesse a missão de levar isso para a igreja primitiva. Nos evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles usam esse termo apóstolos, do grego, né, que o próprio apóstolos, para se referir aos 12 escolhidos por Jesus. Aí vai ter referência bíblica em Mateus 10, 2-5, Marcos 6,30, Lucas 6,13. E esses apóstolos, como eu disse anteriormente, foram testemunhas oculares do ministério, da morte e ressurreição de Jesus. Para confirmar isso, Atos 1, 21, 22. Atos 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Mostrando aí, né, que os apóstolos eram testemunhas oculares do ministério, da morte e ressurreição do nosso Senhor. Aí tem uma grande confusão até, né, que é motivo de grandes debates. A nossa igreja entende nessa visão que o apostolado é designado apenas a estes que foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo, mas vão ter outras denominações aí que as pessoas se denominam apóstolos, né? E nós não defendemos isso, mas a nossa igreja tem essa linha de raciocínio de que os apóstolos foram apenas aqueles que foram testemunhas oculares ali do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. E Paulo, sendo testemunha também, agora é chamado, né, pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Lá em 1 Coríntios 8, 9, e ele mesmo, na introdução de muitas cartas, vai se identificar como um apóstolo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, né, chamado pelo próprio Cristo. Não foram os apóstolos ali, os homens que chamaram ele, mas o próprio Cristo que se manifestou a ele. Poxa. A rede dele caiu. Caiu geral aqui. Foi? Só tá Márcio, Marcelo e Joás. Agora há pouco aconteceu isso comigo. Eu tive que sair, caiu, eu tive que entrar de novo. Eita, caiu geral agora. E o problema é que tá gravando aí, né? Rapaz, tá gravando. Pior que tá gravando, né? Será que é porque tá gravando, mas outra vez a gente conseguiu gravar? Ó, aí, voltou. Voltou Jonatas, Raquel. Cidinha. Jonathan voltou. Glória a Deus. Voltaram? Voltei. Tá gravando aí, tá? Tá Tá gravando. gravando ainda. O Jits tem uns malassomos, viu? Eu acho que talvez a gente comece a pensar seriamente em usar o Meets, começar a testar o Google Meets, né? Da outra vez que a gente usou, funcionou bem. Funcionou bem.
É bom. Eu pensei que a gente ia ficar nele lá, né? Porque por conta daquela aula. Mas vamos começar a cogitar isso com seriedade agora. Vocês ouviram até onde aí que eu tava falando? Tá falando aí, você estava falando dos apóstolos. Eu queria até fazer um adendo aí, que é interessante que estamos falando aí de um conceito, né, que na teologia chama de colégio apostólico, né? O colégio apostólico, né, ele nasceu ali com Jesus Cristo designando aqueles 12, né? E mais para frente a gente vai ver que os apóstolos, após a ressurreição, a assunção de Jesus Cristo e a morte de Judas, né? Eles vão providenciar ali um substituto para Judas, né? E você vê que ali, na hora que eles estão falando que vão procurar um substituto para Judas, né? Já no Atos capítulo 1, vocês verem aí que eles já têm ali uns certos parâmetros que eles se referem para achar alguém que esteja apto a entrar ali na escolha, né? E há uma forma da gente estabelecer alguns parâmetros aí para identificar isso, né? A gente considera que, primeiro, que são chamados pelo Senhor. O Senhor os chamou, os direcionou ali. Eles andaram com Jesus durante todo o ministério, desde o batismo até a crucificação. E vocês veem que lá em Atos capítulo 1, quando vão escolher, eles se preocupam justamente em ter esse critério, né? E também receberam a autoridade do próprio Senhor, né? Você vê que eles houveram ali, foram cheios do Espírito Santo, e a palavra ela nos dá a completa certeza de que eles têm essa singularidade, né? E o apóstolo Paulo, que vem em seguida, que ele até se chama como um dos menores, ou um abortivo, né? Ou seja, um nascido fora do tempo, né? Seria um apóstolo posterior, né? Mas que também tem todas essas características de ser chamado, de ser instruído pelo Senhor, escolhido, comissionado e cheio do Espírito Santo. Então a gente entende que o seguinte que a sequência apostólica, a sucessão apostólica, ela não existe, tá? O que a gente entende é que apóstolos foram os 12 e Paulo. E aí fechou, tá? Não existe mais apóstolos no sentido daquele que está no Novo Testamento, do colégio apostólico, não existe. Até porque se a gente for assumir que existe, a gente também vai ter outras consequências. Por exemplo, a gente vai ter que assumir que aquele que a gente está dizendo que é apóstolo também nos dias de hoje, ele também tem o direito de escrever a Bíblia. Ou seja, o cano não está fechado. Entende? Uma coisa leva a outra. Então você começa a entender também que o cânone da Bíblia não estaria fechado. E o que esse apóstolo escrevesse seria texto bíblico inspirado canônico. Tá? Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Agora, a ação apostólica, a atividade apostólica, no sentido da palavra, de ser um enviado, de ser aquele que é desbravador, daquele que enfrenta e abre, a gente poderia dizer analogamente que em relação, não como uma sucessão apostólica, tá? Mas em relação à efetiva trabalho de desbravar como um apóstolo, ou seja, alguém que faz um trabalho relacionado a missões, que tem esse viés apostólico, isso a gente pode dizer que há uma analogia. Por exemplo, a gente pode chamar John Wesley, William Carey, que é o pai das missões modernas, Hudson Taylor, Gunnar Wingren, Daniel Berg, são exemplos de homens, né? E na história também temos várias mulheres missionárias também que fizeram um trabalho proeminente para o Senhor, que no caso, eles agem como alguém que exerce
uma ação apostólica, tá? Uma ação apostólica, mas não no sentido original do colégio apostólico. A gente não pode dizer mais, que existe mais, que não existe sucessão apostólica, tá? Por isso que há essa, digamos assim, essa discordância com a abordagem católica romana, no sentido deles entenderem que Pedro, né, tem essa sucessão aí, né, que os papas são a sucessão desse ministério aí é o Pedro de hoje em dia, né, digamos assim, né? Então seria um apóstolo. E aí é um perigo muito grande, porque se o que ele disser vai ser tornado canônico. Então, o cânone das escrituras não estaria aberto, não estaria fechado, mas sim aberto. Então, o que vier nos dogmas, nas sumas papais, é tido como o quê? Como canônico. E aí é onde mora o problema. Tá? Isso. Aí eu tinha comentado a respeito disso, né? De que a nossa igreja se baseia nisso, né? Aí, vocês chegaram a ver a leitura de Atos 1, 21 a 22? Chegaram a ouvir? Não. Aqui, confirmando isso que você falou dos requisitos, requisitos, né? Atos 1, 21 justamente. A 22. Exatamente. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aí dos requisitos, né? Tinha que ter convivido desde o batismo de João até o dia que o Senhor saiu, né? Ascendeu aos céus, para que fosse testemunha da ressurreição. Aí eles estão dando os requisitos para ocupar o lugar de apóstolo, né? E baseado nisso, a nossa igreja não usa termos como apóstolo ou designa termos, né? Em tudo que Sidney explicou. E o apóstolo Paulo, muitas vezes, na saudação inicial de suas cartas, ele mesmo afirma que ele é apóstolo pela vontade de Deus, chamado por Cristo, e não pela vontade dos homens, né? Chamado aí agora para ser apóstolo dos gentios. E o apóstolo Paulo preenchendo também esses requisitos, né? Desse testemunho ocular, desse ministério, da morte e ressurreição de Cristo, né? Mesmo que antes, fora da igreja como não cristão, mas, como é que fala? Contemporâneo e conhecedor dos feitos como testemunha, né? De tudo que tinha acontecido ali. Isso. E o interessante é que, se a gente for ver no escritor Stanley Orton, né? Que ele tem ali uma teologia sistemática que é editada inclusive pela CPAD, né? E ele tem outros livros que também são editados pela CPAD também, que nos trazem algumas coisas muito interessantes. Uma das afirmações dele é que fala que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, que está lá em Romanos 16, 7. O que o Stanley Orton está dizendo? Que havia além dos apóstolos em si, né, haviam outros, né, que exerciam o dom ministerial de apostolado. Certo? E aí o próprio dicionário Vine, né, também editado pela CPAD, ele vai falar uma coisa interessante, que ele fala que ao longo do tempo o termo apóstolo ele recebeu um significado mais amplo, ou seja, mais de um dom ministerial distribuído à igreja local, né? Então, assim, só para reforçar, né, que o nosso entendimento é que não há sucessão apostólica no sentido dos apóstolos iniciais. O que pode haver é esse dom ministerial de apostolado, né, que faz essa ação, essa atividade, né, nesse sentido da palavra em si, né, de ser enviado para desbravar uma frente missionária, né, de estabelecer ali e criar novos pontos ali de crescimento do evangelho, mas que não no sentido do colégio apostólico. Né? É isso. O que faz parte já, se for para englobar, na comissão, né, na grande comissão, na ordenança deixada por Cristo, né, ao ascender aos céus. E por todo mundo,
anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, isso meio que já está intrínseco do ser cristão, né? Daqueles que de uma forma geral, o trabalho missionário específico, né? De uma forma geral, é o trabalho missionário. Mas ainda há o dom específico daquela pessoa, que ela é usada por Deus para desbravar um local, um lugar difícil, um lugar de perseguição, um lugar onde ela vai implantar ali um trabalho, vai dar aquele crescimento, que vai fazer algo novo, né? Onde não era fácil, não tinha abertura, não tinha nada. É um desbravador mesmo, né? Isso. Que ele chega ali e cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, consegue, né, desbravar essa obra ali naquele lugar. Né? O nome desse dom daria o nome dom apostólico, no caso? Apóstolos. Se a gente for ver, a gente vai ver que Paulo, quando ele fala aí aos Efésios, ele vai falar nesse sentido de que ainda existe um dom ministerial de apóstolo. Tá? E que isso é algo que hoje esse dom é usado nesse viés, né? de desbravar, a nossa igreja, para não guardar essa analogia e tal, ela preferiu não usar nem essa determinação quando ela estabelece ali a estrutura ministerial. Mas existe aquele cara que chama do evangelista, né? Na nossa igreja tem o ministro, ele é um ministro pastor, que é um ministro apacentador, e tem um ministro desbravador, que é o evangelista. Certo? Então, esse cara, ele vai numa ação apostólica, entende? No sentido da palavra, daquele cara que é enviado para desbravar aquele local, para desbravar aquele trabalho, para implantar. Por exemplo, a gente pode ter um caso bem caseiro, né? Bem dentro de casa, que é os missionários que nós temos, como, por exemplo, nós podemos pegar o nosso querido pastor Eliezer, que ele entra ali na Venezuela, não tem nada, não tem trabalho, não tem abertura para o trabalho, mas ele chega, desbrava, praticamente ali sozinho com a sua família, né, no começo, depois ele começa, vai batalhando, desbravando, até que consegue crescer uma igreja, plantar uma igreja, daquela igreja ele consegue plantar outras, e aí ele consegue estabelecer ali, entendeu, o evangelho naquele local, entendeu, de firmar uma presença cristã ali naquele país, entendeu, não só no lugar, mas que se expande, que abre, entendeu, então isso é uma ação apostólica, entendeu, mas a gente não gosta na nossa igreja, né? Na nossa denominação, não gosta de dar essa nomenclatura direta. Para quê? Justamente para não trazer nenhum resquício dessa ideia de sucessão apostólica, tá? Para não haver confusão. Então a gente determina de outra forma, de uma forma que é análoga, que é o evangelista, né? O desbravador, né? Bem colocado, informações interessantes e enriquecedoras para a aula. E aí a doutrina dos apóstolos. A gente vai entender que o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, quando se fala, né, acerca de que estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Mas os apóstolos em si, os profetas, eles não são o fundamento da igreja, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. E quando eles ensinam, a gente vê que a missão deles era o quê? Propagar, levar, dar continuidade ao que tinham aprendido com quem? Com Cristo. Com Jesus outrora. Então, eles estão baseados e fundamentados em quem? Na palavra de Cristo, nos ensinamentos de Cristo. E agora recebem essa missão de trazer esses ensinamentos, de deixar claro, mastigar e passar para a igreja primitiva esses ensinamentos, os quais eles aprenderam com Cristo.
Então, a doutrina dos apóstolos, na verdade, é a própria palavra, né? O que nós temos hoje enquanto palavra. E essa palavra se baseia em Cristo, é fundamentada em Cristo, que é a pedra angular, que é o fundamento principal da igreja. Porque o próprio Cristo, em momento nenhum, ele sai da palavra, ele permanece firmado, centrado na palavra. E, então, ele mesmo se fundamenta na palavra, e o que os apóstolos fazem é propagar essa palavra outrora designada, né, levando esse evangelho como uma missão deixada por Cristo. Atos... Só para fechar essa ideia ali, o versículo que eu estava querendo puxar aqui em Efésios, só para fechar aquilo ali, 4:11, tá? Que ele fala, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então vocês veem aí os dons ministeriais, entendeu? Sim, sim. Como objetivo, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então essa aí é a chave aí para a gente entender essa questão aí da continuidade do apostolado como um dom do apóstolo, mas não como uma sucessão apostólica em si, tá? Só para fechar aí o assunto, tá? Interessante. Aí para a gente entender agora que esse fundamento, né, não eram os apóstolos em si, mas a própria doutrina ensinada por eles, que se baseia e se fundamenta na palavra, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E a escritura divinamente inspirada, a qual a gente reconhece, e isso é consenso entre a Igreja de Cristo, é o que Sidney já vinha falando anteriormente. O cânon sagrado está fechado, né? Essa escritura que foi inspirada por Deus. Não há abertura para que haja continuidade do apostolado e novos ensinamentos ou algo possa ser inserido. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Então, essa doutrina, esses ensinamentos pelos apóstolos, é o próprio fundamento da igreja. E eles receberam a doutrina diretamente de Cristo. Onde é que se comprova isso? Romanos 6:17. Sidney, pode abrir estou com o 1 Timóteo aberto aqui. 2 Pedro 3:16. Abre aí. Timóteo já está aqui na mão. Romanos 6:17. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. 1 Timóteo 1:3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertires alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, Paulo alertando aí a Timóteo para que tenham cuidado para que não ensinem outra doutrina, senão aquelas passadas pelos apóstolos, que nada mais é do que a própria palavra que receberam de Cristo. 2 Pedro aí, Sidney. Amém. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, enrolou aqui a língua agora, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. A gente vê agora os apóstolos recebendo essa doutrina diretamente de Cristo, tendo essa função primordial de mastigar tudo isso e passar para a igreja, e também de cuidar da igreja para que outra doutrina não seja ensinada. E assim, como não se pode mexer na pedra angular, como a gente entendeu a importância daquela pedra angular que é Cristo, que ela não pode ser retirada do lugar, e é imprescindível para o bom crescimento e alinhamento da estrutura do edifício, também não podemos mexer no fundamento da igreja. Esse fundamento não pode ser violado. E a igreja está fundamentada na palavra, que é a doutrina dos apóstolos, que repassam o conhecimento recebido diretamente de Cristo.
E acerca disso, o Senhor Jesus, eu não vou ler, mas já tem um trecho aqui do que Jesus disse acerca disso, de que as palavras, né, dele, as minhas palavras não hão de passar, mostrando que o fundamento é perpétuo, permanece e não pode ser alterado, que é a palavra de Jesus passada como doutrina pelos apóstolos. E um comentário interessante que a Bíblia Pentecostal vai trazer acerca do versículo que trata disso, lá em Efésios 2:20, ela vai retificar que a revelação dos apóstolos, conforme nós temos hoje, né, acerca do Novo Testamento, ela nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior, reafirmando aquilo que Sidney falou anteriormente, o cânon bíblico, aquilo que nós consideramos por escritura divinamente inspirada por Deus, é o que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada. E ela não poderá ser alterada, porque isso requer trocar a pedra angular, e a pedra angular nós sabemos que é Cristo. Ela não adianta chegar um novo profeta, alguém testemunhando, alguém dizendo que viu em sonho, teve uma visão acerca do que é que vai acontecer. Não, é heresia, é falso testemunho, porque a Escritura, como o próprio Cristo disse, as palavras deles não hão de passar e ela permanece fidedigna aos ensinamentos dos apóstolos. Por isso é importante a gente estudar a palavra, conhecer a nossa doutrina, para assim não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Quer acrescentar algo mais, Sidney? Amém, meu irmão. A gente usa a palavra julga tudo, né? A palavra. Tudo pela palavra, né? Amém. E o testemunho dos profetas? Quem são esses profetas aí? A palavra grega, né? Prophets, significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, no capítulo 2, verso 20, primeiro ele coloca a palavra apóstolos e depois profetas. Aí o comentarista vai trazer uma indicação de que trata-se dos profetas da igreja ali, não do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. Aí há uma divergência nos estudiosos da Bíblia, né? Que há duas visões. Alguns vão dizer, mas Paulo, nos seus escritos, às vezes não estava nem aí para a ordem cronológica das coisas, para dizer de que primeiro é apóstolo, depois profetas. Tanto que em outra passagem ele vai dizer que as pessoas crucificaram Cristo e os próprios profetas, que aí se referem aos profetas do Antigo Testamento. Então, Paulo não está se importando com cronologia da ordem dos eventos para escrever as coisas. Aí alguns vão dizer que esses profetas eram os profetas do Antigo Testamento, né? Mas o posicionamento que o comentarista vem trazer é a outra visão, de que segue essa cronologia, nessa fala em si de Paulo, de que esses profetas são os profetas do Novo Testamento, que tinham uma função primordial ali de interpretar as Escrituras, de receber de Deus ali, seria ali o dom da palavra, né? Entender aquilo que estava escrito. Aí ele embasa para afirmar isso, para esses profetas agora do Novo Testamento, foi dado o entendimento daquele mistério que a gente estudou lá atrás, lembra? Qual era o mistério que estava oculto desde a fundação do tempo, que agora viria a ser revelado? O mistério de que a salvação agora viria também para os gentios. Não era apenas dos judeus, mas agora abraçava, embarcava todo o mundo, né? E agora os gentios também se faziam participando dessa promessa, e esse entendimento é trazido por Paulo. Quem teve ele foram os profetas do Novo Testamento. Está em Efésios, no capítulo 3, versos 4 ao 6, que diz assim: pelo que quando lê, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O mistério, né, que a gente já aprendeu em outras aulas.
o qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aí, baseado nesse aqui, nesses profetas, agora do Novo Testamento, é que se fundamenta essa vertente de que, quando Paulo trata desses profetas, é os profetas do Novo Testamento. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo revelando o mistério, né, que foi revelado através desses profetas do Novo Testamento, de que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo, né? Assim como os judeus, quanto os gentios, enquanto cristãos, quando aceitam a Cristo, se tornam participantes do mesmo corpo que é a igreja. E enfatiza, lá em 2 Pedro 1,21, de que esses profetas do Novo Testamento, quando eles falavam, eram inspirados pelo Espírito Santo e baseados no alicerce da igreja, na pedra principal, sem modificar nada. A revelação divina que vinha através desses profetas e que é trazida para a gente, e até aquilo que a gente diz, né, para julgar uma profecia, ela tem que ser bíblica, tem que ser embasada na Bíblia. Por exemplo, a gente sabe que Deus, ele não é a favor, por exemplo, de separação. Aí chega alguém dizendo assim, eu venho aqui te entregar uma profecia de que Deus mandou tu largar teu marido. Que isso é algo que Deus falou para mim. E aí, o que é que vocês me dizem? Essa profecia. Seja anátema. Herege. Olha, 2 Pedro 1, 20 e 21. Ó. O 20 vai dizer assim, ó, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Interpretação pessoal entenda-se como heresia. Na hora que eu pego um pedaço aqui da Bíblia e faço a minha interpretação pessoal daquilo para o meu interesse, aí é uma heresia. Aí ele faz no 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tá vendo? Então, quando a profecia vem de Deus, ela está fundamentada em Cristo, está fundamentada na palavra, que nós aprendemos que é o fundamento, né, dos apóstolos, trazendo a doutrina, o conhecimento mastigadinho para a gente hoje. Não tão mastigadinho assim, né? Mas de uma forma mais fácil para a nossa compreensão, né? Nos dias atuais. A dar aquele auxílio. Mas é importante que nós continuemos orando a Deus, né? Pedindo para que Ele nos ajude a entendermos a Escritura, a entendermos aquilo que lemos, a colocar em prática aquilo que aprendemos acerca das Escrituras, né? Esse fato dos apóstolos e dos profetas terem deixado isso um pouco mastigado não quer dizer que acabou, que a gente agora só precisa ficar sem fazer nada. Pelo contrário, nós precisamos continuar rogando a Deus, né, para que clareie o nosso entendimento, para o correto entendimento e aplicação das Escrituras Sagradas. Amém? Edificados para a morada de Deus. Estamos encerrando já. Aí, esse edifício bem ajustado, né? A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Aí, baseado naquilo tudo que eu já falei anteriormente, né? Que para o edifício estar bem ajustado, as fiadas subsequentes, que somos nós, agora nessa visão espiritual do coletivo da igreja, devem estar edificadas sobre o quê? Sobre uma primeira fiada que tem uma pedra angular principal, a qual é Cristo. Então, se estivermos edificados sobre ela, tem garantia de que ela estará bem aprumada, estará retinha e garantirá que o edifício restante cresça. Então, daí a importância de estarmos fundamentados na palavra, fundamentados em Cristo, que é a pedra angular, a pedra principal. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Romanos 14, 15, 16. Romanos 14, versos 15 e 16 diz assim: Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda, para esse é imunda.
Não, eu estou lendo a partir do 14, né? 15, 16. Mas se por causa da comida se contristas teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Mostrando aí que a gente deve estar, o quê? As partes devem ser harmônicas, o edifício deve ser bem ajustado para que haja um correto crescimento em Cristo. Aí mostrando aí, né, que se para um irmão algo é escandaloso, eu tenho que deixar de fazer para que eu permaneça alinhado com ele, não venha escandalizá-lo, e dessa forma permanecer em união, ajustado em Cristo, para que haja o quê? Um correto crescimento da igreja. E isso é bem interessante porque deixa de lado a nossa visão individualista, a nossa visão egocêntrica de falar, não, eu estou certo, é do meu jeito, eu entendi desse jeito, para mim isso não tem problema nenhum, então eu vou fazer. Mas pelo contrário, pelo texto que nós acabamos de ler, nós devemos nos preocupar até com o entendimento do nosso irmão acerca daquilo e fazer e agir de tal modo que não o contrista e não venha fazer com que haja dissensão, para que dessa forma não venha prejudicar o quê? O crescimento da igreja. Tá vendo como é interessante? Como até o pensamento cristão da vida cristã deve ser alinhado uns com os outros, para que assim o edifício cresça ajustado em Cristo. Perfeito, meu irmão, muito bem isso aí. Isso daí nada mais veja bem, é uma analogia ao tipo do amor com que Cristo nos amou. Aquele amor que se sacrifica pelo outro. Aquele amor sacrificial, aquele amor que consegue deixar o seu egocentrismo, o seu eu, para, por amor do outro, sacrificar as suas vontades, os seus desejos, que no final das contas são efêmeros, são passageiros, são sem substância, né? Por que eu tenho que fazer isso? Não preciso fazer isso, não é uma coisa tão necessária. Eu posso deixar de fazer isso se isso vai escandalizar um irmão meu que está ali ainda na caminhada e tal, se isso vai escandalizar, então por que eu vou fazer? Eu não faço por amor a ele. No mesmo amor com que Cristo me ama, eu devolto, eu estabeleço esse vínculo de amor com os meus irmãos, tá vendo? E só para corroborar aí, ó, em 2 Coríntios 13:11 diz: quanto ao mais, irmãos, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. Tá vendo como é necessário esse viver em paz? Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, já é Colossenses 2:2. Então é necessário esse tipo de convívio nesse amor para que nós chegamos a essa maturidade cristã, né? Você bem falou, Jonathan, muita gente fala que mas eu sei que eu estou certo, eu sei que sabe, aquela coisa, né? Eu sei que isso aqui eu não vou deixar de ir para o céu por causa disso, né? As pessoas ficam argumentando assim, né? Uhum. Mas o que ele tá deixando de lado é que não é isso. É a falta do amor que você está deixando de manifestar e exercer para com seu irmão. É bem por aí. É por aí. E o quanto isso prejudica e afeta o crescimento, né? Por isso tantas divisões, tantas dissensões, né? Que a gente pode testemunhar no dia de hoje, né? Se tivéssemos mais esse amor dentro de nós, realmente seríamos para que o mundo reconheça que estamos no Pai e que Ele está em nós, né? Amém. Estamos em Cristo e Ele está em nós. E nessa caminhada, o salvo, ele tem que comportar-se como um filho obediente, tem que obedecer a palavra. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformandos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Tá vendo? Não vos conformando com o quê? Com as suas próprias vontades. Que Sidney acabou de explicar, o que nós vimos em Romanos, né? Também em Coríntios aí. A gente não deve se conformar, mas ser obediente. E
Gálatas 5:22, porque dessa forma, só dessa forma, quando a gente começa a abrir mão disso, entender esse amor para com o próximo, qual o Sidney bem frisou também, destacou, é que nós vamos começar a evidenciar o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, bem conhecido por todos nós, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E esse desenvolvimento do cristão enquanto templo e morada do Espírito Santo, ou no coletivo também enquanto igreja, ele não está completo. Mas, pelo contrário, é aquilo que nós entendemos agora por processo de santificação, no qual vamos avançando até alcançarmos a estatura, né, a medida completa de Cristo, de sermos comparados a Cristo, que será naquele grande dia quando esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e agora nós vamos de vez deixar de lado todo o embaraço, o pecado, para vivermos uma vida de completa santidade ao lado do nosso Salvador. Efésios, capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Entendendo aí o nosso processo de santificação. E todo crente bem ajustado, como o verso 21 já destacou, a gente vem trabalhando, discorrendo acerca desse texto, né? Torna-se um templo santo no Senhor. Então, para que o Espírito Santo habite em nós, permaneça em nós e nos ajude nessa caminhada, nesse crescimento, até chegarmos à estatura de varão perfeito, a medida completa, que é Cristo, nós devemos estar bem ajustados, e bem ajustados, só firmados no alicerce, na pedra principal, na cabeça da esquina, que é Cristo, e no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que no caso é o próprio ensinamento repassado por Cristo. Templo santo no Senhor. A palavra usada para templo no grego é naon, que significa o recinto interior. E aqui é interessante que quando tinha o templo ali em Jerusalém, a gente sabe que o recinto interior era o quê? O lugar santíssimo. E quem é que podia entrar no lugar santíssimo? Só o sacerdote, só o sumo sacerdote responsável ali por oferecer o sacrifício, né? E por cuidar do templo, de fazer essa comunicação entre Deus e o homem. Havia uma separação, né? O véu do templo havia uma separação. E a gente entende que quando o véu do templo se rasga, aí agora há o restabelecimento da comunhão entre Deus e o homem. Já o templo perde ali a sua representatividade e agora nós podemos nos comunicar diretamente com Deus. E nesse vocábulo agora, naon, como recinto interior, o lugar santíssimo que antes tinha a Arca da Aliança ali conhecida como a presença de Deus, como Deus estava habitando ali, onde o sacerdote se comunicava diretamente com Deus, e é trazido agora para, referindo aos crentes, aos cristãos do Novo Testamento, como nós entendemos agora que esse lugar santíssimo, esse recinto interior, é a nossa própria vida. Ou seja, por isso daí a importância de cuidarmos bem do nosso altar, cuidarmos bem do nosso templo, não tem nada daquilo de meu corpo, minhas regras, do meu pensamento, o que eu quero, eu faço. Ah, se eu estou sentindo paz, é da vontade de Deus. Não. A gente aprendeu hoje que devemos ter uma vida fundamentada em Cristo, para que haja um crescimento alinhado e perfeito, e no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a própria palavra passada de Cristo para os apóstolos, né? Para que assim venhamos crescer de maneira sadia. Tu achou Hebreus aí, Sidney? 9:7? Achei não, acredito. Deixa eu... Tava prestando atenção aqui no que tu tá falando. aí nem vi que tem a Achei referência aí, ó. Achei aqui. Hebreus 9:7, para corroborar. Já tá finalizando, viu? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue,
que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, né? Então a gente sabe ali que para entrar no segundo lugar, lá no reservado, no recinto interior, só o sacerdote levando sangue para oferecer pelas culpas dele próprio e do povo, né? E agora, esse lugar de comunicação do sacerdote é deixado de lado, o véu do templo se rasgou, e o lugar santíssimo passa a ser agora o nosso próprio corpo. A gente é morada e templo do Espírito Santo do Senhor. Daí a importância de cuidarmos. E enfatizando isso, de que a analogia paulina ela não vai se referir a uma estrutura material, né? Não é, como a gente aprendeu, não é mais aquele templo lá de Jerusalém, mas sim ao crente, que tornou-se templo do Senhor e agora no Novo Testamento, né? Coríntios 3,16 a gente já leu, né? A gente já leu, que é quando fala, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A passagem, só reafirmando que esse novo templo agora não é mais um templo físico. E nessa nova vida, o cristão, como eu enfatizei, deve viver separado do pecado e viver em santidade. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E temos agora livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim o cristão morada de Deus no Espírito, como a gente já viu também lá em Coríntios, no verso 22 aí do capítulo 2 de Efésios. Hebreus, só mais uma referência aí para quem quiser acompanhar depois. Aquilo que eu já falei também, né, que no Antigo Testamento a expressão morada de Deus, ela ia fazer alusão ao tabernáculo, e depois ao templo israelita, né, quando falava, a morada de Deus, então se entendia que Deus se fazia presente ao tabernáculo, né, no tabernáculo, ali na Arca da Aliança, e depois no templo israelita. E indicava, quando se referia à morada de Deus, a um lugar de habitação permanente. Mas a gente aprendeu hoje que Salomão já tinha essa ideia, e foi reforçada depois por Estevão e Paulo, de que Deus não poderia habitar em templos feitos por mãos de homens. E a gente entende agora o novo templo como sendo nós, os crentes, no Novo Testamento, que nos tornamos templo santo no Senhor. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E essa afirmação, ela ratifica o ensino apostólico, né? Mais uma vez, a doutrina dos apóstolos, de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como Paulo mencionou também lá em Atos 17, 24. Mas reside individualmente, a analogia que Sidney falou também, tanto individualmente quanto coletivamente, né? Individualmente dentro de cada cristão e no corpo, na igreja, que é formado tanto por judeus, não há mais separação agora, e gentios. Essa referência de João 14, 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Mostrando, né, que todos aqueles que guardarem a palavra são templo e morada do Espírito Santo, né, do próprio Deus, o que nós entendemos por Trindade, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. E para concluir e fechar, a comparação da igreja como um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Isso que a gente aprendeu na aula de hoje, e espero que vocês guardem isso e possam aplicar na vida de vocês. Amém? Glória a Deus, irmão. Muito bom. Graças a Deus por tudo. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Foi ótimo. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, viu? Aprendi muito. Foi uma aula muito boa, um momento muito bom da gente estar aqui em comunhão, aprendendo a palavra do Senhor. E que bom que nós temos essa possibilidade, essa
disponibilidade, esse desprendimento para estarmos aqui esse tempo. Já vamos aí 1h48. Claro que a gente não começou logo no começo, né? A gente ficou ali e tal, esperando o pessoal, aquela coisa toda. Mas foi muito proveitoso, graças a Deus. Eu vi que Gerson conseguiu até chegar aí no finalzinho, né? Gerson conseguiu pegar aí, chegar no final aí. Glória a Deus. Deve ter pego aí um terço mais ou menos da aula. Que bom, graças a Deus. Olha aí, Gerson comentando aí também, que achou a aula muito sábia, graças a Deus por isso. Vamos procurar sermos promotores aqui desse momento aqui, vamos procurar chamar mais pessoas, tentar contactar as pessoas, falar o quanto tem sido proveitoso, edificante esse momento, para que cada vez mais pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e que consigam chegar por aqui. Eu sei que tem muita gente que não tem condições, o Nildo mesmo não conseguiu chegar por aqui hoje, que ele está sempre presente, mas ele tem tido uma carga de trabalho muito grande, e para muitas pessoas aí tem sido complicado, né? Mas, graças a Deus, vamos aí tocando ainda, até que volte presencial, né? E a gente possa estar efetivamente em comunhão na congregação, né? Mas quem sabe, né? Mesmo voltando, a gente não possa manter algumas reuniões virtuais, né? Quem sabe, né? É sempre bom a gente se reunir e falar da palavra do Senhor. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus por tudo e nos despedindo, né? Márcio, você pode fazer essa oração aí? Amém, meu santo. Posso sim. Louvado Amém. seja Deus. Amém, crente. Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos por mais um dia que nos deste, Senhor. Vivos, grandioso Pai, em tua companhia, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de nos alimentar da tua palavra, através do irmão Jonatas. Obrigado, Senhor Deus, aleluia, por toda a oportunidade que temos de estar aprendendo cada vez mais da tua palavra, do teu querer. Continua abençoando os professores aqui presentes, Senhor, abençoando cada aluno, grandioso Pai, para que venhamos a ter cada vez mais discernimento do teu querer em nossas vidas, para que venhamos cumprir conforme o teu querer. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Dá-nos uma semana também abençoada, Senhor. Amém. Amém.